damos por aberto oficialmente o nosso evento Bahia Forte Ciclo 1. E para darmos início ao ciclo de palestras, eu queria convidar o membro fundador da RT, da Revolução Tricolor, conselheiro do Esporte Clube Bahia, senhor Mário Júnior, para apresentar a história e as realizações do grupo Revolução Tricolor. Boa tarde, pessoal. Certo? Eu sou, um dos fundadores, foram vários que participaram dessa luta. Certo? E dando início ao nosso slogan hoje, que é Associe-se, Viva o Bahia, a gente, quer trazer vocês para a gente discutir o Bahia. Não só discutir o time do Bahia, mas assim o clube do Bahia. Vamos lá, Leandro. 9 anos de luta da Revolução Tricolor. Começamos em 2008, na época que a Revolução surgiu. É isso, né? Então, torcedores do Esporte Clube Bahia, cansados de ficar gritando, sem ser escutados, resolveram formar um grupo para discutir soluções objetivas, para mudar a cultura política e tentar reerguer o esquadrão. Isso, basicamente, a gente surgiu dentro das redes sociais. Na época, nos grupos do Bahia, do Orkut, no blog, Bora Bahia Minha Porra, e dentro do fórum, somente dentro do fórum da C Bahia. Basicamente, todo mundo, a grande massa assim, da Revolução saiu do fórum C Bahia. E na época do blog, a primeira diretoria, passa aí, Leandro, certo? Então, essas aqui são algumas fotos da nossa primeira reunião, certo? Tá, Leandro? Melhorou, né? Matheus Araújo, que foi um dos principais articuladores da Revolução, foi presidente do Conselho Fiscal, certo? E nessa primeira reunião, a gente definiu que seria 2 campos de atuação que é natural. Um seria na parte institucional, brigando dentro do clube, e nosso lema na época era associar para mudar. Que a gente entendia que quanto mais sócio a gente tivesse, mais poder dentro do clube a gente tinha para fazer essas mudanças. E outro seria envolvendo a sociedade, através de caminhadas, passeatas, e como diz a frase, fazer história é estar presente nela, e não estar simplesmente representado. Então, a gente não precisava mais de representantes para estar nos dizendo o que o Bahia precisava. Então, nós, como torcedores, como sócios, se você parar para ver, o hino do Bahia, ele fala da torcida, ele não fala do clube. Então, o Bahia é nosso. Então, nós, sócios, que temos que dirigir e influenciar. Então, foi dentro dessa visão que a gente criou esse negócio social para mudar. E como mudar isso aí? Certo? Porque na época ninguém tinha conhecimento do estatuto. Certo? Então, a gente descobriu que existia, o Bahia teve que fazer uma reforma do estatuto para se adequar ao Código Civil. E quem cobrou isso aí na época foi o Ministério Público. Então, a gente foi lá, fez um plantão no Ministério Público, junto com a procuradora Rita Torinho, e a gente conseguiu o Estatuto do Bahia, coisa que ninguém tinha. Então, foi a partir do Estatuto que nós começamos a nossa luta. Que, como diz, esse Gandhi, que ele fala, se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma nova história. Então, o que é fazer essa nova história? A partir de você mudar as regras. Se mudar as regras, fazer um novo Estatuto. Então, nós fizemos uma proposta, e na época a gente saiu procurando todos os cardeais que o Bahia tinha. Então, nós fomos procurando Bobô, entregamos a proposta, Fernando Jorge, Paulo Maracajá, Petrônio, Rui Cordeiro, Edmilson Gouveia, que foi um grande baluarte na luta pela direta já, o Pinto, quem é mais antigo aqui sabe quem é. A gente procurou também na época a Bamoa, Povão, e procuramos vários meios de comunicação para divulgar essa proposta. Então, dentro dessa questão dessa visão institucional, nosso trabalho era o quê? Nós fizemos várias petições, cobrando lista de sócio, a lista dos conselheiros. Inclusive, essa lista de conselheiros foi que deu respaldo para a Baraquisa entrar com a ação, porque ninguém tinha a lista dos conselheiros. Então, foi a partir daí que começou a ação para mudar. E também a gente cobrava, todo mês, a gente estava lá na porta do Bahia, cobrando e entregando uma petição, lista de sócios, lista de conselheiros, prestação de contas.
E na parte, né, de massa, nós tentávamos colar a imagem do Bahia, as grandes datas, né, porque entendemos que, como diz aqui, o terceiro posto mais importante do Estado é ser presidente do Bahia. Então, o Bahia, a gente não poderia estar fazendo essa luta só dentro do campo, só em cima do resultado do time. Então, a gente aproveitava datas como 2 de julho. Né? Esse aqui foi uma passeata que a gente fez, né? Como sabemos da candidatura, do continuismo que estava no Bahia, quando saiu Petrônia, entrar Marcelo Guimarães. Fizemos também uma carreata. Quando eu falo fizemos, que foi em um processo de vários grupos, né? No qual a Revolução também participava, porque essa luta pelas diretas já, certo? Ela foi feita por vários anônimos, né? A partir do momento que nós estávamos aqui nas redes sociais, quando a menina chegou lá em Criciúma, levantou a faixa fora MGF, isso influenciava muito, né? Então, quando a gente fazia, né, o público zero, né, não era só eu, Leandro, era uma massa, a gente ficava nas redes sociais convocando a torcida, e a torcida ia. Então, por isso que eu falo, essa foi uma luta, né, de vários anônimos, inclusive Carnaval, né? Carnaval também foi uma época de protestar. Então, na mudança do Garcia, nós estávamos lá com essa nossa faixa, né? Se não voto para presidente, nós votamos para deputado. E isso influenciou muito na eleição de Marcelo Guimarães Filho, né? Ele perdeu muito voto com isso. E não só esse ano também, na questão da mudança do Garcia, nós fomos também para a rua com a faixa questionando a permanência do Eterno na Federação Baiana, né? Aqui foi nos Jogos em Pituaçu, que a gente levava nossas faixas, né? Aqui foi outra manifestação que teve na Copa das Confederações, né? A gente aproveitando que a massa estava na rua, protestando contra a FIFA, né? A gente aproveitou, levou os cartazes. Aqui foi no movimento Bahia da Torcida, que foi um movimento, né, que influenciou grande parte aqui a questão já na intervenção, né? Não foi no momento pré-intervenção. Aqui também no 2 de julho. Né? Aqui é um documento que a gente botou aqui, né? A RT é a imprensa, porque naquela época, né, a gente sofria muito, né, por espaço na imprensa. E alguns jornalistas nos deram espaço, né? Inclusive, quer dizer, essa foto aí é de Marcelo, né? Um cara que incentivou muito a gente, apesar de ser torcedor do vice, foi Paulo Leandro, do Correio da Bahia, né, que dava muito espaço. E essa matéria aí, por coincidência, foi feita por Marcelo Santana, né, que está aqui, na época era só jornalista, e outros jornalistas também, como André Uzeda, né, Éder Ferrari. Então, vários jornalistas dessa nova geração, na época, nos ajudaram. Aqui foi na intervenção, no famoso noite do plantão judiciário, né, que Vitor, que estava aqui, que estava lá sozinho, quando a gente terminou a porra que ele está fazendo o credenciamento, foi todo mundo para lá para impedir, né, que de madrugada chegasse algum pedido para suspender a Assembleia. Aqui isso é uma foto já na Assembleia, o pessoal votando, onde deu origem, né, porque as pessoas não sabem o que Hatz, né, fez para o Bahia. Porque Hatz podia muito bem só chegar, o pessoal fala assim, mas ele recebeu, ele podia simplesmente só fazer a eleição com os 400 sócios que estavam presentes, né, e a gente estaria no mesmo marasmo que estava no passado. Mas Hatz, ele foi corajoso, né, ao mudar o estatuto e ao fazer essa assembleia permitindo que os novos sócios, né, participassem. Né, aqui a gente dá RT lá na assembleia, junto com Jorge Maia, que é um grande amigo nosso. Aqui foi na reunião que a gente definiu o apoio a Schmidt. Aqui foi nossa primeira eleição democrática. Aqui, a primeira reunião do Conselho, né, na nova era, onde acabou o Conselho do Amém, onde a eleição foi proporcional. Aqui foi na nossa segunda fase, que na primeira fase, se o nosso slogan era associar para mudar, aqui a gente já mudou, associe-se e viva o Bahia. E de que forma a gente fazia isso? Né? Chamamos dirigentes do Bahia para discutir o Bahia junto com a torcida. Então, na época, a gente levou o diretor de futebol, Ocimar Boliterno, Vitor Ferraz, Pablo, né, que era diretor de negócios, Lene, Priscila, que era gerente de marketing. Né?
E criando essa nova cultura no Bahia, né, a gente criou também, fez a discussão do plano de gestão, porque até esse momento a gente só discutia o nome dos candidatos. Né? Apoia o candidato A, apoia o candidato B. Mas era importante discutir um projeto. E nesse momento aí a gente não tinha uma candidatura. A gente convidou todos os candidatos, pré-candidatos na época, e mostramos o nosso plano de gestão para fazer esse debate. Aqui já veio a eleição, né? Marcelo Santana, Preide Henriques, que foi a profissionalização da gestão, que era o discurso que ele sempre fez, que o Bahia ele tem que ser profissional. Né? E dentro dessa reforma aí, né, que nosso principal foco sempre foi a mudança da cultura política do Bahia. E para mudar essa cultura política, necessita de um estatuto novo. E na gestão de Schmidt, a gente fez um anteprojeto dentro do CD, né, e na posse de Marcelo, nós entregamos a ele a cópia do estatuto e que deu continuidade agora, né, nessa gestão, e que na última reunião agora a gente terminou de votar internamente, que o nosso presidente aqui do Conselho vai falar depois sobre isso. Certo? Aí a chapa da RT, que foi eleita na segunda, né, nós fomos a maior bancada eleita individualmente, com 29 conselheiros. E aqui é alguns tópicos, né, da nossa participação dentro do Conselho, onde na primeira reunião da gestão de Schmidt, nós protocolamos uma proposta do regimento interno do Conselho. Porque naquele momento, 83 anos, o Bahia, o Conselho, não tinha um regimento interno. A gente não tinha uma norma que regulasse internamente. E dentro disso foi feito, tanto do regimento interno do Conselho, como também do Conselho Fiscal, através de Matheus Araújo, que era o presidente. Propomos também uma política de transparência e o Código de Ética do Clube, que se encontra no site. Apresentamos, né, um projeto para as embaixadas. Propomos também a regulamentação do voto online. Nessa gestão agora, né, fizemos a proposição da criação da Comissão da Mulher, da criação da Comissão de Estatuto. E também nesse processo todo, abrimos o processo disciplinar contra os dirigentes, né, que meteram a mão no Bahia e deixaram o Bahia nessa situação. E, além disso, também apresentamos um requerimento sobre o Dia da Democracia, né, e também, juntamente com o Verraine, apresentamos o projeto da comenda Valdemar Costa, né, que vai ser uma comenda que vai ser entregue, né, para pessoas que fizeram pelo clube, e deve ser entregue no dia 17 de agosto, que é o dia que ficou marcado como Assembleia, como Dia da Democracia. Certo? E afinal, quem somos? Né? Somos um grupo de sócios, e sócios que resolveram lutar através de vias institucionais por mudança mais profunda no esporte clube Bahia, como a democratização, a transparência e a efetiva participação dos sócios na decisão mais importante, objetivando transformar o clube em uma potência do futebol brasileiro, né? Através da associação em massa, profissionalização da gestão, consolidação da democracia, transparência, cultura da fiscalização e a pluralidade de ideias, né? Porque nós defendemos que hoje, que quanto mais grupos organizados tiverem dentro do Bahia, é importante para a democracia, certo? E é importante o trabalho que grupos como o 100% Bahia, né, fez uma reunião, justamente levando o Marcelo, levando alguns dirigentes para discutir o Bahia, que isso é importante, como o pessoal também do Independente Tricolor vem fazendo, porque quanto mais o sócio debater o clube, é importante para a gente, porque a gente não vai deixar acontecer o que aconteceu no passado, né, de famílias que tomaram conta do clube. Hoje, se famílias quiserem vir ao clube, ele vai ter que ser eleito democraticamente, e hoje o clube está regularizado. E com tudo isso, né, que a gente constrói um Bahia forte, né? Então, muito obrigado, pessoal.